Olá, heróis e heroínas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente, a gente vai seguir com a grande batalha de Saitama vs Supreme God. Um combate incrível onde Saitama e seus companheiros estão tentando enfrentar o maior dos adversários. Lembrando, é claro, que essa batalha foi criada por uma fã e ela já é a segunda parte da história. Você pode conferir a primeira parte no link que tá aí embaixo na descrição do vídeo ou no comentário fixado também. Vamos logo então conferir como foi essa batalha épica. Eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, gostei aí embaixo, é claro, se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida, se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! O capítulo se inicia no meio do grande universo. Ali, naquele vazio onde nenhum ser poderia habitar, a gente via um grande portal se abrindo. Ninguém sabia o que era aquilo, nem mesmo o que estava acontecendo, mas um buraco de minhoca havia se aberto no meio do universo. E ali estava um dos God. Ele estava viajando ali em alta velocidade, tão rápido que afetava até mesmo todo o universo. God estava passando por todo o seu caminho já tendo um destino em mente. Ele sabia o que queria fazer e sabia o porquê estava indo ali. Aquele ser já tinha um novo planeta como seu alvo. E agora ele estava indo em sua direção para fazer o que sempre fazia, levar destruição. Víamos então o interior daquele outro planeta. Estávamos num deserto totalmente desabitado. Ali se encontrava um absoluto vazio e depois disso víamos God se aproximando em uma alta velocidade. Rapidamente ele estava cruzando todo aquele lugar, passando por todas as montanhas que estavam por ali. Embora o God pudesse atravessar o universo, eles passavam por tudo. Suas mentes agora estavam completamente distorcidas. Tudo isso era resultado da exposição prolongada das vistas cósmicas, isso em um novo planeta. Isso mesmo assim não significava nada, afinal eles iriam aniquilar tudo do mesmo jeito. Víamos God voando acima do mar naquele novo planeta e mesmo assim ele já estava causando uma imensa destruição. Não havia nada, não havia ninguém que ele pudesse enfrentar e mesmo assim ele estava destruindo aquele planeta por seu puro prazer. Naquele momento a gente via que a garota Guepardo estava completamente assustada. Ela começa a se preocupar pois God a seguiu rapidamente para aquele outro planeta. Depois disso ela vai diretamente em seu cinto de utilidades e pega alguma coisa ali. A garota então começa a dizer que graças a essa pedra dimensional passada de gerações em sua tribo, que agora estava ali em sua mão frente aos heróis, ela podia viajar livremente em todo aquele sistema estelar. Saitama, Genos e também Garou não estavam muito interessados nessa história não. Garou estava se perguntando se então com aquela pedrinha ali ela estava dizendo que era capaz de levar eles até esse cara chamado God, usando um incrível poder mágico que não interessa. E enquanto isso o careca de capa tava assim, mas onde é que tá esse God? Como é que eu posso brigar com ele? E o Genos só tava gesticulando lá atrás, pronto pro combate também. Neste ponto a garota Guepardo então ainda completamente chocada, começava a dizer que seus sentidos haviam acabado de dizer que ele havia pousado em algum lugar bem remoto. Ela olhava neste ponto diretamente para Saitama e dizia que sabia que ele era bem poderoso. Ele poderia até mesmo neste ponto ser o melhor guerreiro de todo este planeta. Mesmo assim, para ela o God era um adversário que se encontrava em nível completamente diferente, mas ela tinha que confiar naquele cara na batalha. Ela dizia estar totalmente preparada a deixar sua vida ali, enfrentando aquele inimigo ao lado desses novos companheiros. Víamos então a cara de choque de Genos, Garou e também dela. E o Saitama, ele continuava ali olhando para absoluto nada, aparentemente não entendendo aquela situação. Então, deixando isso de lado, ela estica sua mão e diz: bom, eu acho que vocês já estão prontos, não é? Então aqui vamos nós. Ela abre sua palma, tem daquela pedra ali no meio e agora começávamos a ver as suas propriedades mágicas. Um portal estava sendo aberto ali e eles estavam prontos para se teletransportar. Vimos então que levou apenas um instante, um piscar de olhos, para eles quatro aparecerem em um local completamente diferente, já quebrando o chão à sua volta e agora surgindo ali. Foi tudo extremamente rápido, tão rápido que afetou até mesmo os heróis. Garou e Genos pareciam não ter ficado completamente bem graças àquele teletransporte e também a garota Guepardo. Enquanto isso, o Saitama parecia estar bem tranquilão. Ele ficou ali parado de pé como se nada tivesse acontecendo, e a gente consegue entender por que a garota Guepardo acabou com tantos problemas quando chegou na Terra. Mesmo assim, enquanto todo mundo tava ali preocupado consigo mesmo e com seu teletransporte, o Saitama é o primeiro a olhar por todos os lados. Ele começa a se questionar o que estava acontecendo naquele lugar, de onde vinha tal poder destrutivo, era gigantesco. E a gente estava vendo realmente toda a destruição à sua volta. Todas as montanhas que anteriormente havíamos visto naquele lindo deserto, agora haviam deixado de existir. Estava completamente esburacada, se não completamente destruída por God. Todo o ambiente havia mudado em apenas um instante, simplesmente pela chegada daquele ser. Neste ponto, os heróis começam a sentir uma grande energia e eles percebem a chegada daquele adversário. Eles gritam para que todos se preparem porque ele estava chegando, e o Saitama novamente era o único que parecia não estar sendo completamente afetado por aquilo. Todos os outros pareciam estar sofrendo algum efeito graças à pressão do poder de God. Vemos neste ponto que aquele ser estava voando sobre o mar, indo diretamente na direção a eles em uma alta velocidade. Todo o mar estava se abrindo graças à energia daquele ser e enquanto isso, a gente via a expressão de medo no olhar de Genos, Garou
Garou e também na garota Guepardo. Garou se preparava pra lutar e se segurava ao máximo pra não cair graças àquela pressão. Ele tentava olhar pros seus companheiros enquanto dizia: e aí, que tipo de entrada é essa que esse cara tá fazendo? Neste ponto, o anti-herói decide ser o primeiro a atacar. Ele começa a correr também na direção ao God, que ia em alta velocidade em suas direções. Aquele cara salta em apenas um movimento utilizando a água corrente, esmagando o punho da rocha. E se movimentando o mais rápido que podia, o mais rápido que era capaz, Garou já começava a iniciar o primeiro ataque naquela entidade. Víamos então o choque do ataque de Garou com simplesmente a presença de God. A entidade não havia atacado, ele não tinha feito nada e mesmo assim Garou percebeu o quão rápido era aquilo e o quão impossível parecia o enfrentar. Garou agora já parecia lento e parecia também ter perdido completamente o controle dos seus movimentos, ele não conseguiu completar o seu ataque. Enquanto isso, Genos também já salta nos céus, ele estava pronto para ser o segundo a atacar aquele adversário, isso se aproveitando da brecha que o Garou tinha acabado de abrir. Em apenas um segundo, Genos já percebe o quão poderoso poderia ser aquele adversário e já estica suas duas mãos. Ele começa a modificar todo o seu corpo para já utilizar o canhão de incineração na potência máxima. Víamos o quão assustado estava Genos e também o quanto de poder que ele conseguiu disparar. Tudo aquilo foi em alta velocidade, emanando uma grande energia em direção a God, mas chegando ali, pareceu não ter efeito nenhum. Na verdade, aquilo simplesmente foi capaz de impedir que aquela entidade acabasse completamente com o Garou. Neste ponto, olhando meio de lado, a garota Guepardo percebe que nada daquilo seria útil contra aquele inimigo e depois disso, percebe também que um contra-ataque neste ponto já era iminente. Genos também começa a perceber algo assim, afinal sua expressão muda completamente para choque. Ele não esperava aquilo que estava à sua frente e depois vimos que era God que havia arremessado uma das suas bolas de energia. Aquele poder era gigantesco e tão poderoso que passava por dentro do canhão de incineração de Genos. Aquele poder de fogo brutal e massivo estava indo diretamente em direção ao ciborgue. E agora nesse ponto vimos que estava tão grande e forte que seria impossível dele desviar. Uma grande explosão aconteceu graças ao poder de God, aquilo afetou o planeta inteiro. Este poder era de nível colossal e poderia acabar com qualquer um. Mesmo assim, Genos conseguiu escapar, graças a Saitama, que o pegou no último instante. Ele olha pro seu sensei e, preocupado com ele, diz pra tomar muito cuidado, mas Saitama estava tranquilo em frente àquela gigantesca entidade. Neste ponto vimos o quão grande era God em relação a Saitama e Genos. Aquele ser era gigantesco e agora estava tomando os dois como adversário. Saitama então percebia que um ataque estaria vindo em sua direção, então ele imediatamente já joga Genos pro lado. Ele decide ser golpeado sozinho e a mão de God vai diretamente no herói careca de capa. Aquele ser o arremessou com uma força estrondosa, mandando Saitama para muito longe, atravessando todo um oceano e acertando uma montanha. Uma grande explosão acontecia ali. Genos então fica completamente preocupado, pois ele nunca antes havia visto Saitama tomar um golpe daquele jeito, tão pouco ser arremessado por um adversário. Ele estava preocupado, mas não poderia ficar ali se preocupando por seu mestre, pois God agora estava mirando nele. Víamos a mão direita daquele monstro cortando todo o chão, indo em direção a Genos e também o arremessando. Ele, diferente de Saitama, agora o arremessa pro alto. Genos então se parte em milhares e milhares de pedaços. Enquanto isso, muito de longe, o Garou continuava observando o poder da entidade God. O quão poderoso e incrível era aquele ser. Aquele gigante tentando atacar Genos destruiu todo o chão. E Garou, caído no meio do mar, começava a dizer que aquele cara, ele sozinho havia arrancado toda a superfície. Enquanto isso, de longe, vimos o rosto de God se virando de relance em direção a Garou. Ele agora estava olhando diretamente pro anti-herói, que não esperava por isso, e depois disso fica completamente chocado com o fato de ser o alvo de God. Acontece que em apenas um segundo aquele ser estava na mente de Garou. Agora estávamos God e o anti-herói naquela dimensão mental criada pela entidade. Garou se perguntava que lugar era aquele e o que estava acontecendo com ele. God então ergue sua mão e demonstra um pouco do seu poder enquanto dizia a Garou: você é teimoso em busca pelo poder. Olhando diretamente para o anti-herói, que agora parecia irritado, God continuava dizendo que os seres humanos eram seres tão gananciosos. Mesmo assim, ele poderia conceder a eles parte do seu poder, apenas sob uma condição. Aquela entidade dizia que aquele cara deveria usar todo o seu poder para apagar completamente tudo que pertencia a esse planeta. Não só isso, como ele explicava que muitos outros já haviam sido agraciados com o poder dele antes de fracassarem, sem exceção. Mas Garou parecia ser tão diferente deles, ele tinha um grande potencial dentro de si, ele poderia até mesmo se tornar parte de God. Ele deveria ter potencial suficiente para destruir todas as civilizações corrompidas do universo. Aquele gigante dizia que Garou poderia ser aquele que estava acima de tudo, exceto do próprio God. E então aquele cara fica bem sério e ele começa a dizer: poder formidável, é isso que você diz? Mas pensando um pouco mais a fundo, o anti-herói dizia que era verdade, que ele estava perdido na busca pelo poder. E isso aconteceu com ele uma vez, mas agora, depois de tudo que ele passou, ele estava começando a entender. Não era qualquer poder que aquele cara pudesse o dar. Ele não estava interessado nesse tipo de coisa, não era isso que ele realmente estava buscando. E gritava com God dizendo: sai agora da minha frente. Neste momento vimos que aquele gigante ficou completamente irritado com Garou e pronunciou no mundo físico suas primeiras palavras: humano
tolo. God não só estava ali para enfrentar os heróis e também destruir completamente aquele planeta. Ele queria aumentar sua força de combate, ter novos recrutas ao seu lado, mais poder para destruir tudo. E ele havia visto em Garou um potencial para isso. Mas agora, Garou estava lutando ao lado de Saitama e ele finalmente havia descoberto quais eram as motivações da sua vida, irritando completamente aquele ser. Agora a batalha ficará ainda mais brutal. E a gente vai ver, é claro, como tudo se desenrola na próxima parte e também o que aconteceu com Saitama, que foi mandado pra muito longe. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!